Olá, meus amigos, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Tô online, William, tá tudo certo? Tudo certinho, né? Beleza, vamos lá, vamos em frente. Gostaria muito de agradecer o Grupo Espírita Leon Denis, né? Tantos amigos valiosos, Grupo Espírita Leon Denis de Uberlândia, né? São tantos grupos pelo Brasil e esse é muito especial ao meu coração porque tem pessoas valiosas, trabalhadoras, que se dedicam à divulgação da doutrina, à divulgação do espiritismo, né? Para que alcance mais corações. Então, meu abraço ao Gustavo, a Marina, o Tássio, né? O William, né? O William não vou mencionar não, porque já é muito mencionado, né? Vou falar dos outros. Mas os amigos mesmo, né? Todos esses amigos que sempre recebem também o Zé Aparecido em Uberlândia, né? Tudo mais. E uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Eu já estaria aqui em outra oportunidade, não pude estar, porque era caso de reprovação da faculdade, né? Faço psicologia, ou fazer a palestra. Então, eu pedi desculpas, né, aos amigos, a Marina principalmente, mas já estamos aqui, né? Então, vamos fazer um bom trabalho. Espero que os amigos espirituais possam nos envolver. A gente sabe que quando a gente não está inspirado por esses amigos, somos como violinos que não ressoam uma música, né, de boa qualidade. Então a gente espera estar nessa vibração espiritual para que possamos contribuir um pouquinho do nosso conhecimento tão pequeno, tão diminuto, né, diante de leis tão grandes que a doutrina espírita nos apresenta, diante de um cenário, de um evangelho divino, né, que nos cerca, que nos acompanha. Acho muito bonita a frase de André Luiz no livro Evolução e Dois Mundos, que diz que nós somos peixes dentro de um grande oceano. Então, para onde nadamos tem Deus, para onde olhamos tem Deus, para o direcionamento que nós damos da nossa vida tem Deus. Deus está em toda parte, Deus nunca esteve longe. Em alguns momentos a gente se afasta um pouquinho dele por uma vibração fluídica, né? Por uma questão de conexão espiritual. Então nós precisamos ver que Deus está sempre conosco. Nós ainda não conhecemos a natureza íntima dele. Isso é nos dado a conhecer no Livro dos Espíritos. Mas nós conhecemos Jesus, que é o modelo e guia, que através dos seus exemplos, através da sua maneira de agir, consegue trazer para nós a maneira como o Cristo pode desenvolver as suas ações. Né? A maneira como nós também podemos nos espelhar nesse Cristo, né? Nesse Evangelho que é radiante. Quando a gente lê a Revista Espírita, que é basicamente a prática da doutrina espírita que são trazidas na codificação, né? Então as codificações para Allan Kardec, seja o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, todas essas obras são frutos da ciência espírita. E a Revista Espírita, como o próprio Allan Kardec menciona no Livro dos Médiuns, é para nós a prática espírita, é o laboratório espírita, é ali que nós conseguimos recolher informações do que Kardec vivia, a maneira como ele se comportava perante o espiritismo e os pensamentos que ele tinha acerca da doutrina que iniciara. Então, e um desses trechos que eu acho extremamente válido e bonito é que ele diz que o espiritismo é o espiritualismo do Evangelho, né? E um desses trechos da Revista Espírita, Allan Kardec vem dizer que o espiritismo é o espiritualismo do Evangelho. Uma das propostas, né, porque a proposta maior da doutrina espírita está
de acordo com a nossa reforma moral, ser um recurso, ser um instrumento, ser uma fonte para a nossa reforma íntima, para que os nossos perispíritos se tornem mais sutis. E quando o perispírito se torna mais sutil, nós conseguimos evoluir espiritualmente, habitar em mundos superiores e sairmos de um mundo onde uma matéria é mais grosseira, onde a matéria ainda é mais substancial, né? Onde as coisas são mais difíceis, onde somos arrastados ainda por provas. Isso tudo faz parte da nossa evolução. Faz parte da nossa evolução. Então nós precisamos estar atentos a essa evolução, a nossa reforma moral, e estar atento também ao Evangelho do Cristo, que é a nossa bússola, que é o nosso roteiro, que é a nossa forma de agir, a maneira como nós nos relacionamos com o mundo. Esse é o Evangelho do Cristo. E as curas de Jesus simbolizam dentro desse Evangelho, porque o Evangelho é um livro, não é propriamente tudo o que Jesus fez, né? Vamos ver no capítulo de João, no final do Evangelho, dizendo que não seremos capazes de anotar tudo que o Mestre fez. Então a gente tem no Evangelho aquele escrito, seja lá qual for a tradução, um resumo bibliográfico das ações de Jesus, né? E a doutrina espírita vem nos auxiliar a tornar esse resumo bibliográfico vivo. Vivo. Traz cores, traz emoções. Para quem não se emocionou com o Evangelho, o Espiritismo consegue acender uma nova chama nesse Evangelho. E as curas de Jesus contemplam 15% do material do Evangelho do Cristo. Eu contei. Vocês vão estranhar que eu contei versículo por versículo e exatamente entre 13% a 15% aproximadamente. Vamos botar uma margem de erro, né? Para 13%, para 15%, assim como as parábolas, 12% do Evangelho. Então podemos dizer que os dois juntos, tanto parábolas quanto as curas de Jesus, significam quase 30% do Evangelho do Cristo. Imagina essa proporção, imagina essa importância. Na Revista Espírita, Kardec vem dizer que as curas espirituais, que a mediunidade de cura seria um objeto de aliviar pessoas, mas também objeto de divulgação da doutrina espírita por todos os lugares, né? Tudo tem seu objetivo, tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento. E reacender a chama das curas de Jesus é uma tarefa muito bonita, é uma tarefa maravilhosa, porque eu não sei os amigos de Uberlândia, eu não sei vocês, mas as mensagens que nos chegam por alguns grupos espíritas e as mensagens que nós vemos no mundo são de que nunca antes nós tivemos essa necessidade do espiritismo, da espiritualidade, dos amigos superiores, porque o mundo está abalado, as nossas emoções estão corrompidas, as depressões acometem um variável enorme de pessoas, acentuado o número de pessoas que estão com transtornos de pânico, depressão, com corpos adoecidos. Então é importante que a gente comente sobre as curas de Jesus, né? Porque existem pessoas que estão passando por dificuldades e desenganadas pela medicina tradicional, assim como em outras curas, como a mulher com fluxo de sangue ficou 12 anos desenganada pela medicina tradicional, o Cristo trouxe a medicina do mundo espiritual. Trouxe essa medicina para confortar, para completar e nunca competir. Os amigos espirituais, Dr. Ludwig, principalmente, amigo, companheiro da jornada do meu irmão Sérgio, nos diz que a medicina espiritual não está aqui para concorrer
com a medicina da terra. Pelo contrário, está aqui para auxiliar. E esse é o caráter do verdadeiro, de uma revelação. Esse é o caráter de uma revelação espírita. Trazer filosofias, trazer ciências, trazer questões que o homem na Terra ainda não conseguiu alcançar. O homem na Terra ainda não conseguiu alcançar a cura do lúpus, tem enormes dificuldades ainda na questão do câncer, tem enormes dificuldades ainda no campo visual. Ocorreram muitos avanços e vão ocorrer mais ainda, porque o mundo prospera na questão intelectual de forma incessante. Estamos descobrindo novos mundos, novas. Quem imaginava, né, que a doença que mais matava no mundo em 1900 era a tuberculose. Hoje teríamos meios de diminuir, dirimir, facilitar esse processo de adoecimento, né, propor um quadro de cura para essas pessoas. E hoje temos problemas muito mais no campo coronário, né, que, por exemplo, a cada 3 pessoas nos Estados Unidos, uma morre de problemas no coração. Isso devido muito à extensão da vida das pessoas, né? E o coração é a máquina da vida. Então muitas pessoas estão chegando aos 90, aos 100 anos, e isso antes não era possível. Então a gente não tinha tantos problemas coronários, né? Mas depois da guerra na Coreia, verificou-se, devido ao estresse crônico causado por aqueles soldados americanos que participaram daquela guerra, estudos realizados com amostras desse grupo que viajou até a Coreia, nos trouxeram algumas questões importantes. Eram novos aqueles soldados, mas eles passaram por estresses crônicos, passaram por traumas, passaram por dificuldades de toda sorte. E esses estresses, esses abalos emocionais foram que uma corrente, uma torrente para o seu organismo físico. As emoções, então, impactando o que a doutrina espírita diz, o nosso perispírito, onde residem as nossas emoções, onde elas são armazenadas, segundo Allan Kardec, também diz isso na obra Gênese, e que depois são refletidas no nosso corpo físico. Quando a gente fala do homem de mãos atrofiadas, que é do homem de mãos mirradas, nos tempos de Jesus era uma doença incurável. Mas hoje nós podemos associar essa doença a uma lepra. Uma lepra que corrói, uma mão e deixa apenas pele. Né? A mão fica sem nenhum tipo de carne, ela escurece, e ela perde a sua coloração normal, né? Então se torna uma mão defeituosa, extremamente defeituosa. Então isso é uma doença endógena, porque é uma doença que depende de um fator externo. Assim como o coronavírus é uma doença externa, a gente depende do ambiente. Ninguém produz o coronavírus dentro de si. Se nós estivermos em contato com pessoas com o vírus, nós podemos, sim ou não, depende da circunstância, ainda há muito o que se desvendar sobre o contágio do coronavírus, mas são doenças externas, né? Então a gente precisa compreender que nem todas as doenças, né? Nem todas as doenças elas são capazes, né, de gerar, são fruto do nosso interior, né? São algumas doenças externas provocadas pelo ambiente externo, como por exemplo o coronavírus, como por exemplo a lepra, né? Que é uma doença que você pega quando tem contato com alguém, e outras doenças que você pega por si mesmo, que é o câncer, né? Que é uma leucemia,
que são doenças gravíssimas. Se vocês quiserem conhecer, o William deu esse espaço aqui, o nosso trabalho, né, junto com o Sérgio, todas as quartas na Rede Amigo Espírita, por favor, às 21 horas, e a gente destrincha melhor esse cenário de curas espirituais, né? Agora a gente vai começar a entrar no campo obsessivo, que é extremamente importante, né? E vamos aqui rapidamente para o texto. Tendo partido dali, entrou na sinagoga deles. Estando ali um homem com uma das mãos atrofiadas, perguntaram-lhe dizendo se é lícito curar no sábado, para que o acusassem. Ou seja, temos na passagem anterior os apóstolos comendo, né, espigas, em Mateus capítulo 12, comendo espigas e dizendo que não era lícito fazer aquele tipo de atitude, né, no dia de sábado, né? E também temos Jesus sendo testado pelas pessoas, né, sendo testado pelos religiosos sobre as curas aos sábados. E isso aqui é uma lição maravilhosa. É uma lição maravilhosa. Nos tempos de Jesus, isso é importante a gente deixar muito claro, e faz sentido o questionamento desses religiosos da época, dos sacerdotes dessa sinagoga, faz sentido, né? Porque em Êxodo diz que o homem não deve trabalhar ao sábado, né? Já antevendo o que nós traríamos hoje na doutrina espírita como a lei do trabalho. Todos nós precisamos do descanso para reabastecer as nossas energias, o nosso foco, a nossa inteligência, os nossos aspectos emocionais. Nós precisamos caminhar o que chamamos de sistema nervoso central parasimpático, que são momentos onde a gente se despluga um pouco das questões materiais e olha um pouco mais para si. Porque quando nós vemos apenas o sistema nervoso central simpático, que não é nada simpático, nós vivemos estressados. Então é necessário o repouso, porque o estresse crônico, como nós já dissemos, ele carreia hormônios como o cortisol, substâncias que circulam em todo o nosso corpo, circulam no nosso sangue, no nosso corpo físico e nos adoecem. Algumas pesquisas já se aproximam que o estresse crônico é um dos maiores responsáveis por diminuir a nossa imunidade. Então, uma sociedade estressada, uma sociedade adoecida, uma sociedade que vive a doença à pressa, né? Que tudo é para ontem, tudo tem que ser feito. A gente perdeu a mão nisso e a gente precisa se recuperar. A gente precisa organizar melhor o nosso tempo, porque nos tempos de Jesus as pessoas trabalhavam de forma artesanal e as coisas aconteciam de dia. Então as pessoas trabalhavam durante o dia. A luz, né, nasceu, o sol nasceu, se pôs para nós. Então o trabalho inicia. O pôr do sol, que é aquele momento onde o sol se põe, é o fim do trabalho. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente sabe que a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no horário que é possível trabalhar. Então as coisas se misturaram, a gente perdeu a mão, né? A qualidade de vida nossa está completamente comprometida. Estudos científicos, isso já é adotado na Europa, dizem que nós só podemos trabalhar 6 horas por dia, porque isso vai nos afetar futuramente na questão coronária. E os europeus foram vanguardistas, iniciaram esses estudos, iniciaram esse trabalho e eles de fato trabalham 6 horas por dia. Né? Só que o mundo capitalista, o mundo atual, não falo nem de capitalismo, mas da forma como ele foi estruturado,
requer 8, 10, 12, 14, acordar 6 horas da manhã, dormir meia-noite, né? Só por conta de trabalho. Então é natural que o estresse crônico, que a ansiedade nos domine e a gente perca o governo das nossas ações, das nossas vidas. É muito provável que depressões, ansiedades nos acometam. Isso é muito importante para a vida. Quando os religiosos dizem é lícito curar no sábado, o Cristo vem trazer para a gente, já antevendo a doutrina espírita, uma fé raciocinada. O William falando aqui, tem um livro muito bom que fala sobre isso, a Sociedade do Cansaço. E chega um ponto, William, que a gente está tão fadigado que a gente não produz. A gente está tão fadigado que a gente não produz. Eu, graças a Deus, eu sou servidor público e quando eu estudei para concurso público, eu tinha um amigo que passou no BNDES, uma instituição consagrada, né, um salário muito bom, e ele me dizia que estudava 5 horas por dia, sabe? E eu não entendia, mas depois eu fui entender. Porque ele estava ali focado, ó, estudando 5 horas por dia, ali, preso, focado, sem celular. Naquela época não tinha tanto celular. A gente tinha celular, mas era mais troca de mensagens. Hoje em dia é tudo instantâneo, né? Então a gente recebe uma enxurrada de informações e muitas vezes ficamos inertes. Ficamos como esse homem de mãos atrofiadas. As nossas ações ficam atrofiadas e a gente não sabe como agir. A gente começa o dia sem saber como começar e sem saber como terminar. Então é algo que a gente precisa repensar, dentro do nosso cotidiano, dentro das nossas possibilidades. Não há campanha nenhuma a favor do coração, nada contra o coração. Mas, por exemplo, temos campanhas a favor do câncer de mama. Ótimo, excelente. É uma campanha sensacional. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a cada 23 pessoas, apenas mortes, apenas uma é por câncer de mama. E a cada 3 mortes, uma é por problemas coronários. A gente precisa enfatizar. No Brasil são 70 mil por ano que morrem por problemas coronários. Estados Unidos, nós temos em torno de 600 mil pessoas por ano fazendo pontes de safena. Devido à obesidade, devido aos maus hábitos, devido ao estilo de vida, devido ao estresse, devido à fadiga, devido a todo esse manancial de circunstâncias que nos adoece, A gente está falando aqui de cura, a gente vai entrar aqui especificamente nisso, mas a gente tem que entender por que a gente adoece. E se a gente não entender um pouco da sociedade, se a gente não tiver um autoconhecimento da nossa posição em relação à sociedade, nós não criaremos maneiras assertivas de ter um relacionamento saudável. O maior patrimônio, isso o Divaldo disse outro dia, eu achei muito bonito, o maior patrimônio da humanidade hoje é a nossa saúde emocional. É o maior patrimônio. Quem não tiver ansioso, quem não tiver estressado, quem não tiver com pânico, quem não tiver acometido por algum surto psicótico, gente, isso se multiplica de uma forma, não sei se o Serjão está aqui online agora, mas é algo devastador. Devastador. As pessoas estão muito precisadas de um carinho, de um afago, Aí começa aqui, porque Jesus não foi bem atendido na sinagoga, não foi bem acolhido, já queriam testá-lo, já queriam testar o Cristo, sem saber quem ele era. Isso nos remete a uma reflexão muito importante. Acolhimento na casa espírita, gente. As pessoas estão envergonhadas de irem a casas espíritas
para dizer o que tem, porque sofrem preconceito. O homossexual não vai mais. Em algumas casas, inclusive, homossexuais não dão passe, porque dizem que o fluido espiritual está contaminado, só pelo fato dele ser homossexual. A gente vê aberrações, situações dificílimas. A pessoa chega, como aconteceu comigo no início, isso nos anos lá de 2015, né? No meu contato inicial com a doutrina espírita, antes de ler o Livro dos Espíritos, né? Acometido por uma crise de pânico. E a pessoa que me atendeu disse: isso passa. Né? Disse uma frase pronta, disse uma frase do Chico. Eu não sabia nem quem era Chico Xavier direito, eu sabia que era um grande médium, uma pessoa extraordinária, vi o filme dele, mas não conhecia suas obras para ter noção do que eu estava recebendo. Né? E tem a grande frase que o Dr. Ludwig, lá de São Paulo, diz: quando alguém está se afogando, você o salva ou ensina a nadar? Né? Você o salva ou ensina a nadar? É uma reflexão. Quando você recebe alguém na casa espírita, seja no atendimento fraterno, seja para um bate-papo, você está preocupado em ensinar ou acolher? Senão a gente vai fazer como André Luiz, lá no mundo espiritual. Vai querer ensinar. Vai querer ensinar. Só que nós somos muito pequenos ainda para ensinar. E existem pessoas e pessoas. Conheço companheiros de doutrina espírita que passam dificuldades e não conseguem fazer uma prece. Não conseguem fazer um Pai Nosso. Você acha que eles vão no centro espírita? Pedir apoio? Pedir aconchego? Pedir consolação para o coração? Pois este homem de mãos atrofiadas foi lá. Já estava vendo Jesus sendo é uma contemporânea. É uma reflexão que vale para hoje, para agora. Quem somos nós para julgar o próximo? Quem somos nós para julgar o erro do próximo? Eu digo aqueles erros mais íntimos, uma traição, uma doença, um câncer, um processo obsessivo. Então, por exemplo, a pessoa chega no centro espírita sem conseguir fazer uma prece. Aí ela já é iniciada no grupo de estudos para fazer uma reforma íntima. Tudo bem, mas há momentos e momentos. Há momentos e momentos. Eu, por exemplo, se eu chamar o William aqui em casa, antes de iniciar uma conversa, de tratar o assunto sério, uma pauta mais assertiva, eu vou oferecer um café, eu vou oferecer um queijo, eu vou oferecer um pão de queijo, né? Se bem que é mineiro também, né? Deve estar cansado de comer muito pão de queijo. Mas aqui tem umas gororobas muito interessantes em Juiz de Fora, né? Quando o William estiver aqui conosco, certamente vai estar, né, em alguns eventos que a gente promove aqui. Tem gororoba, a gente oferece para ele a gororoba, ele come a gororoba. Antes de eu falar qualquer coisa para ele, eu preciso acolher essa pessoa, dar dignidade para ela, legitimar a dor do outro. Como é que eu vou falar para alguém que tem câncer? Meu filho, isso é lei de causa e efeito. Você tem que aprender o bem sofrer. Não é hora. Entendem? Não é hora, não é momento. Não é hora, não é momento. A pessoa não quer saber disso. Nós estamos aqui para potencializar a fé do outro. E não para escandalizar a fé do outro.
O outro precisa de reforma íntima? Precisa. Lá no banco, quando eu trabalhei no banco, eu trabalhei 3 anos na Caixa Econômica, a gente tinha um termo muito interessante que era GA, goela abaixo. Né? Então a gente fazia seguro de vida, cartão de crédito, tinha essa famosa expressão de bancário, goela abaixo. A gente não pode jogar a doutrina espírita goela abaixo. É como se você estivesse dando o alimento, uma fruta, né? uma picanha. Né? Vamos pensar numa picanha, uma coisa assim mais substancial. Uma picanha para uma criança de 2 anos. A criança não vai comer, não é esse o alimento dela. Cada coração é uma terra, é uma semente, é um arado. Jesus está falando aqui, ele diz: qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha, se vier a cair num fosso, num sábado, não agarrará e erguerá ela? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer o bem ao sábado. Ele não está falando de trabalho, ele não está falando de força física. Ele está falando de outro tipo de entrega, outro tipo de oferta, outro tipo de auxílio, que é a caridade, que não se manifesta apenas numa cesta básica, que é importante, trabalho de cesta básica, né? Mas um abraço, né? Emmanuel tem um texto muito bonito que fala de esmolas. Qual a esmola que você tem no seu coração para entregar a alguém alguma coisa? Ninguém está pobre de tudo, diz o Espírito Emmanuel. O que a sua esfera íntima pode oferecer? Qual o seu estoque de sentimentos? Qual o seu estoque de carinho? Qual o seu estoque de amor? Olha lá, vamos ver o que a gente tem de estoque. Todos nós podemos entregar alguma coisa, todos nós podemos entregar alguma coisa a alguém. Tem a pamonha, viu? Olha que tem um lugar que tem uma pamonha boa em Juiz de Fora, viu? Jesus amado. Se o Zé Aparecido souber, ele vai querer ir lá, viu? E é isso. Jesus já está trazendo também a fé raciocinada. Porque ele está falando assim, nas suas vidas pessoais, se acontece alguma coisa, você perde uma ovelha, né? Se um notebook seu estraga, se alguma coisa, se um copo seu cai no chão e quebra, você não vai limpar? Vai, porque é urgência. E urgência para ser atendida. Urgência para ser atendida. Uma ovelha, que era algo tão importante nos tempos de Jesus, Jesus fala que é o bom pastor de nós, que somos esse rebanho de ovelhas, e a ovelha que era uma atividade que faz parte de uma atividade econômica tão importante nos tempos de Jesus. Uma ovelha. Se a gente vai lá e resgata uma ovelha, nós estamos pensando no nosso capricho pessoal, em resgatar a minha ovelha. Mas para fazer a caridade ao próximo, não posso. Né? Ou seja, para salvar a minha ovelha eu posso. Para fazer uma mudança, para fazer isso, né? Isso aconteceu com Madre Teresa de Calcutá. Isso também aconteceu com a nossa querida baiana. Oh meu Deus, esqueci o nome dela. Ela vai brigar comigo. Alguém coloca no chat aqui a nossa querida baiana religiosa católica, que fez um grande trabalho, né? Gente, esqueci. Vamos ficar com a Madre Teresa de Calcutá mesmo, que é um grande exemplo, né? Esqueci, gente. Esqueci completamente. Pula. Se alguém puder colocar aquela freira baiana aqui no chat, né? Para que eu possa me recordar. Irmã Dulce. Com o tempo, as igrejas católicas
iniciaram, né, esse processo de atendimento. Então as pessoas só poderiam atender as outras até determinado horário. Depois, você tinha alguém passando fome na porta, batendo, não poderia atender. Não poderia atender. E o maior receio de Allan Kardec era que a doutrina espírita se tornasse algo institucionalizado. Onde também é óbvio, né, gente, que a gente precisa de um planejamento, né, que a gente precisa de um cuidado, nós temos as nossas vidas pessoais, mas se aparecer alguém necessitado batendo na minha porta, eu não vou abrir? Ah, não, atendimento fraterno não é agora não. Né? Chega alguém necessitado de um passe, completamente transfigurado, talvez necessitado de um passe magnético, né? Talvez necessitado, talvez até com um processo obsessivo mais sério. Nós vamos esperar para cuidar? Ah, não, a reunião acontece nesse horário, tal horário. A coisa fica burocratizada. As coisas se engessam e a caridade, que é uma lei que não é material, que ela surge através do fluido cósmico universal, ela é deixada de lado. Né? Porque os bens da terra estão valendo mais que os bens do céu. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não importa a hora, não importa o momento. Né? É óbvio, repito, precisamos dos nossos momentos. Mas em algum momento na nossa vida alguém vai bater a porta. Preciso de você. Seja no seu centro espírita, onde você trabalha, seja no seu trabalho, seja na sua esfera familiar, alguém vai dizer, eu preciso de você. Você vai dizer, não posso atender. Né? É a mesma coisa. Não podemos atender esse homem. Esse homem está com as mãos atrofiadas, desesperado, desenganado pela medicina tradicional. Nós não vamos atender? Né? Nós não vamos atender? Então a gente precisa refletir. Emmanuel vem dizer uma linda frase nas suas obras da coleção Fonte Viva: não deve existir linha divisória entre centro espírita e a sociedade. O centro espírita é uma extensão das nossas famílias, é uma extensão da nossa comunidade espírita cristã. Assim como nos tempos de Paulo, onde o outro chamava, uma pessoa chamava a outra de irmão. Foi onde Paulo conheceu essa palavra, irmão, através de Ananias, que mudou a sua história, mudou a sua vida, potencializou a sua fé, o orientou sem julgamentos, cuidou do coração de Paulo. Você imagina se ele tivesse sofrido preconceito? Ah, não, você é romano, judeu, tem formação romana, não dá certo aqui não. Tchau, um abraço, com Deus. Né? Então, ali Paulo aprende o conceito de irmão, porque ele conhece a sua primeira sessão espírita cristã, onde as pessoas apertam a sua mão, onde as pessoas olham no olho, onde as pessoas dizem tudo bem, né? Acessibilidade, carinho com o próximo. Isso é muito importante, porque se a gente tiver esses julgamentos, se a gente tiver, por exemplo, muitas pessoas usam isso para derrubar outras em centros espíritas, e é algo que é feio. Né? Então a pessoa está com um problema obsessivo. Olha, aquela palestrante lá não é tão boa, tem um problema obsessivo. Aí usa disso para denegrir a imagem da pessoa. Né? Cadê a caridade nisso? A pessoa está com problema obsessivo. Quem não tem problema obsessivo?
Nós somos influenciados o tempo inteiro pelos espíritos. A não ser que a pessoa seja um espírito puro, angélico, que domine completamente a matéria, ela vai ser apenas orientada, porque já não precisa de tantas orientações, mas vai ser influenciada por espíritos bons. Nós que somos imperfeitos, falíveis, em algum momento vamos deixar de vigiar. E teremos alguma companhia não tão interessante. Alguns terão por mais tempo, mais companhias, e outros terão boas companhias por mais tempo, né? Depende da circunstância, depende do bastidor espiritual de cada um. Então, o que a gente está dizendo aqui é que é preciso a caridade, né? Bezerra de Menezes vem dizer aquela frase tão bonita, ainda encarnado, que quando a caridade é muito discutida, o auxílio pode chegar tarde. Então, quando a gente pensa na caridade, é difícil, né? A gente negar, não, deixa eu pensar aqui, vou juntar a cúpula, vou chamar o William, vou chamar o Gustavo, vou chamar o pessoal aqui lá de Goiânia, vou chamar o pessoal que mora aí perto da região, vamos pensar se a gente faz a caridade? Vamos pensar se a pessoa merece, né? Então é isso que aconteceu aqui. Esse homem estende as mãos, né? Ou seja, ele se coloca na posição de alguém para ser curado. Esse estender de mãos é a fé desse homem, a maneira como ele se coloca, a maneira como ele se dispõe a ser curado. E o Cristo, como Espírito puro, médium de Deus, segundo Allan Kardec, rapidamente, com o fluido espiritual que faz parte de si, aquele mesmo fluido que saiu dele para a mulher com fluxo de sangue, aquele mesmo fluido que curou o paralítico de Cafarnaum, é o mesmo fluido. Só que quando o fluido vem de espíritos superiores, esse fluido é absoluto. Ele não se polui, ele não se corrompe. Quando a gente fala em mediunidade de cura, nós temos uma emissão fluídica onde o médium é um condutor. Ele é um condutor desses fluidos espirituais. Então a espiritualidade se manifesta através do médium e alcança o perispírito do necessitado. A estrutura perispiritual, que depois vai se refletir no corpo físico. O que aconteceu aqui, o Kardec diz, é a cura instantânea. Onde isso pode acontecer, porque na revista espírita tem curas instantâneas, né? Tem curas mais demoradas, tem curas que não acontecem, porque muitas vezes a cura, a doença já é a cura do paciente, né? É o despertar do paciente, é o despertar de uma consciência. Muitos de nós, talvez se não fossem os nossos desafios, estaríamos flutuando com os nossos pensamentos e outras esferas da vida. Essa é a grande verdade. Mas, como Jesus fez com esse homem, né? Deu dignidade a ele. Assim como em todas as curas de Jesus, assim como Zaqueu chamava as pessoas pelo nome, dava dignidade, não se colocava acima de ninguém. E é assim que Jesus conquistava as pessoas. É assim que Jesus se aproximava, porque essa é a verdadeira caridade. Você não está acima do outro. Existem processos evolutivos. E quando a gente está acima, a gente costuma ser mais paciente com quem está embaixo. Bem mais paciente, inclusive.
Então, quando nós nos colocamos nas nossas reais posições evolutivas, espíritos em evolução, espíritos de um mundo de provas e expiações, precisamos entender: somos todos doentes. E cada um tem a sua doença. E ela é muito peculiar. Ela é muito singular. Cada um manifesta a doença de uma maneira. Alguns a manifestam no campo orgânico. Outras a manifestam no campo psíquico. Mas se a doença surgiu, é porque já estava doente. Emmanuel vem dizer para a gente com muita beleza que a doença é como um rio. Porque quem cria doença é o nosso pensamento, a nossa vontade. Os afluentes desse rio é o nosso perispírito. Porque eles são a ponte com o corpo. Assim como os afluentes são a ponte entre o rio e o oceano. Para a gente poluir o oceano, que é o nosso corpo físico, nós precisamos poluir o rio. E para entrarmos no processo de despoluição, nós precisamos rever o nosso pensamento, rever o nosso comportamento, rever o nosso estilo de vida. Muitas vezes, e a gente conseguiu já observar nesse trabalho mediúnico de Birigui, pessoas que foram curadas, mas que as doenças retornaram. Então Jesus disse: vais e não peques mais, para que não te suceda o pior. Então são os momentos que a pessoa consegue ter o seu corpo físico curado, mas o pensamento ainda está enfermo. Todos nós, tá? Temos esse pensamento enfermo. Todos nós. Vamos oscilando nas nossas vibrações, nos nossos pensamentos. Mas o que é mais bonito da cura espiritual, da manifestação da mediunidade de cura, é a fé. Esse processo de fé, de se entregar, de se colocar na mão do outro, né? E as pessoas costumam dizer que as pessoas curadas, elas voltam a fazer todas as bobagens que faziam antes, né? Mas engraçado, todas as pessoas que eu conheço que foram curadas, e eu já estou chegando aí, talvez, no número de 30 pessoas, 30 e poucas, todas elas modificaram as suas vidas. Todas elas. Claro que devem errar, devem cometer os seus equívocos, né, na sua vida pessoal. Ninguém está dizendo que a pessoa se tornou perfeita, né? Mas muitas delas mudaram as suas opiniões sobre si mesmos, sobre a sua relação com a espiritualidade, né? Então, para fechar, eu vou contar só um caso aqui que a gente viveu, uma experiência que nós vivemos, né, na cidade de Birigui, graças ao Sérgio, né, que nos passa sempre tantas informações valiosas para o nosso aprendizado mesmo. Então aconteceu de um rapaz, né, que chegou no centro espírita em pele e osso, né, uma vida completamente desregrada, consumo de bebida alcoólica, drogas, uma vida muito difícil, muito complicada, brigado com a família, mas que descobriu um tumor de 3 centímetros. Mas não sei se talvez devido à bebida alcoólica, né, ele precisou de um transplante de fígado. E além do tumor, ele precisava de um transplante. Então ele se viu numa situação extremamente complicada. Então ele procura a Casa Espírita Companheiros da Luz, sem chances nenhuma, né? Porque se esse tumor ultrapassasse 5 centímetros, ele não poderia fazer o transplante. E a tendência da medicina tradicional é que aquele tumor ultrapassasse. Era que ultrapassasse. Então ele não faria o transplante e ele morreria.
desencarnaria, né? Iria para outro plano superior ou mais inferior, não sei, depende da condição espiritual dele. E basicamente ele chegou lá muito triste, muito chateado, para baixo, né, em pele e osso. As pessoas que conviveram com ele nesses primeiros momentos, eu estive com ele após a cura, pude conversar com ele. Então, o Dr. Ludwig, que é esse espírito generoso, né, mentor e guia do Sérgio Chess, meu amigo, meu irmão do coração, estamos indo lá para São Paulo amanhã para a gente se ver, finalizar o nosso livro, né? Quem sabe, que a gente está tentando aí fechar um livro. Então ele foi submetido a uma cirurgia espiritual, onde os espíritos especialistas naquela área, né, naquele certame da questão do fígado, ofereceram a ele bênçãos do céu, né, movimentos fluídicos somado ao ectoplasma, que também é uma fonte curativa, que a gente não vai adentrar a questão do ectoplasma, pode ser que em outro momento a gente entre. Nesses estudos de quarta-feira a gente vai fazer isso. Então ele recebeu essa benção. Quando ele retornou ao médico, foi muito interessante, porque ele não foi curado completamente, mas o seu tumor havia sido reduzido de 3 centímetros para 1,7. E geralmente acontece aquela pergunta, né, que os cientistas da Terra não costumam saber explicar, né, os pesquisadores, os médicos. Claro, até porque não estudaram a doutrina espírita, então eles não sabem, né? Então a pergunta deles para esses pacientes é: você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Porque não há outra explicação. Esse tumor era para ter aumentado, diminuiu, foi reduzido. O que hoje a ciência explica de remissão espontânea. Só que o seu caso é 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão. Alguns casos que a gente vê, que a gente se depara sobre curas espirituais, é de 1 em 1 milhão. Então, esse tumor foi reduzido, ele voltou a se alimentar melhor, né? Ele melhorou o seu estilo de vida, alterou o seu comportamento. Hoje quer ser trabalhador da casa, está esperando a pandemia acabar para ele começar a se dedicar e se aventurar na doutrina espírita. Então ele estava pronto para o transplante, chegou a oportunidade, chegou um fígado novo, ele realizou o transplante, óbvio que o tumor saiu junto com o órgão, né? E hoje ele vive normalmente, faz as atividades. E eu perguntei para ele, como questão de curiosidade a partir dos aspectos emocionais: meu amigo, como que você voltou a se relacionar com a sua família? Ele disse: eu não falei nada, e eles também não, né? Porque o convencer o outro só com palavras não basta. O convencer o outro é muito mais com o comportamento, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de agir, com a sua maneira de se relacionar. Esse é o verdadeiro convencimento. E ele voltou a se relacionar com o filho, ele alterou a sua vida, hoje está bem vestido, mais bochechudo, né? Cheio de vida e buscando uma nova vida, né? Novas condições, novos trabalhos. Está cheio de vida para frutificar, para que possa multiplicar o que aconteceu com ele, né? Então, meus amigos, é basicamente isso, né? Os espíritos são generosos, são amigos, essas emissões fluídicas acontecem, a mediunidade de cura faz parte da doutrina dos espíritos. Não existe centro de cura, existe casa de espírita que tenha um médium de cura. Assim como tem casa espírita com médium psicográfico, psicofonia, médium de transporte, tantas outras mediunidades. Então isso foi catalogado pelo nosso codificador, Allan Kardec. É um texto que merece amplas reflexões, merece um aprofundamento maior,
E o meu desejo na noite de hoje para vocês é esse: fé, né? Que nós possamos ter fé, que nós possamos acreditar, confiar, né? Que a gente possa ter um fiapo de esperança, nem que seja um fiapinho de esperança, para que as coisas se tornem melhores nas nossas vidas, que nós possamos reescrever as nossas biografias, reparando erros do passado, não como castigo, mas como processo de evolução e aprendizado. Deus não está aqui para castigar ninguém. Eu também não estou aqui para julgar nem castigar. Então, meu desejo é esse. Muito obrigado pelo convite. Estendo aí abraços a todo mundo, todos esses amigos aí do Leão Denis, de Uberlândia, nesse grupo tão trabalhador. Espero que a sede fique pronta tão logo, né? Vamos estrear essa sede tão logo. A pandemia veio, parou um pouco, né? Mas tudo vai voltar ao normal, né? Tudo vai voltar ao normal. Deus vai nos ajudar, que nós possamos seguir os nossos caminhos. Seguir os nossos caminhos com boa vontade, com bons pensamentos, se possível, bons atos, porque é isso que vai nos elevar, vai nos diferenciar, assim como Tiago diz na sua carta, né? Que a fé, né, sem obras é uma fé morta. Nós possamos ter obras bonitas, obras no bem, nós possamos curar aos sábados, aos domingos, nos feriados, mas que também possamos equilibrar, né, as nossas atividades profissionais com as atividades religiosas. Mantenhamos esse equilíbrio todo, tá bom? Deus abençoe muito vocês. Obrigado, Marina, pelo convite. Obrigado, William. Muita paz para todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais.